Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Compartilhando Tempo, esse podcast que fala de pessoas, histórias, negócios, produtos e muito mais. O nosso intuito aqui é aprender com essas pessoas que compartilham da sua experiência, do seu tempo de vida, das suas relações, dos seus negócios, para que a gente consiga construir aí no futuro um entendimento para a nova geração que a vida ela não é simples, ela não é instantânea, mas se você trabalhar duro, se você tiver seriedade nos relacionamentos e você conseguir perpetuar e persistir naquilo que realmente importa, você alcançará o que a gente às vezes entende como sucesso. São bons resultados financeiros, a construção de uma boa família. E hoje eu tô aqui com um casal que vem da área de direito, mas que a gente tem muito em comum aqui, né? Nós estamos num evento de relojoaria e nesse evento a gente está com a participação de um cliente, amigo, um parceiro nosso lá de Pernambuco, que vai contar um pouquinho da história familiar deles para vocês. Apresento para vocês a Clécia, o André e o Eduardo, que é o representante comercial que atende eles há mais de 30 anos. Então, aqui nessa mesa tem muito relacionamento, tem muito amor, muita dedicação, muito carinho, muita história. E eu vou pedir para vocês brevemente se apresentarem e a gente vai dissertar aqui, conversar um pouco, conhecer um pouco mais da história de vocês. Clécia, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Clécia Cibele. Eu sou filha de Orlando Valões, que é o idealizador de todo esse nosso sucesso, essa nossa trajetória. Sou formada em Direito, sou advogada e decidi, né, por veia, né, por sangue mesmo, seguir a carreira de empresária, né, em Pernambuco e seguir a tradição da nossa família, né, que foi uma construção de muito trabalho, né, como a gente vai citar aqui, de muita dedicação, muita responsabilidade e compromisso também, tanto com nossos clientes como com nossa empresa. E aí a nossa família é pautada aí nessa união e hoje é uma empresa familiar. Sou eu, minha irmã, André participa em algumas feiras comigo e minha mãe. Maravilha, muito obrigado. André, pode falar um pouquinho dessa formação sua? Como é desafiador passar numa prova como a OAB, que o pessoal geralmente treina na base? Como que é conviver com uma empresária que tem um compromisso? Provavelmente vocês depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o negócio, que deve ter uma responsabilidade muito grande, o convívio. Como é a família de vocês? Se essa família já tem filhos? Conta um pouquinho pra gente. Pronto, meu nome é André Ricardo, eu sou advogado da área imobiliária. Já tenho uma tradição assim de Serra Talhada, porque meu pai tem cartório lá, né, em Serra Talhada, e eu atuo nessa área, né? A gente trabalha tudo em família também, é uma empresa familiar também, certo? É o cartório de segundo ofício de Serra Talhada. E somos 3 irmãos, também todos advogados. Cibele, conheci Cibele, né, minha esposa aí maravilhosa, já na área de... Já é formada em Direito, né, mas conheci realmente ela atuando como empresária, né? E seguindo aí os passos do pai, né, que deixou um legado muito importante aí. Empresa já com quase 50 anos de tradição. E cada dia que passa só melhorando, né? Só crescendo. E é como ela disse, acompanho ela em algumas feiras, venho com ela, mas essa parte mesmo de vendas, de entender do ouro, de tudo é com ela. Mas faço meu papel. Maravilha, muito obrigado. Eduardo, pode falar pra gente um pouquinho como é construir uma relação de confiança, porque o representante, o vendedor, ele sempre tem que vender. Mas para ele sempre vender, ele precisa ter a clareza ali que o cliente não pode comprar um produto que não vai girar, né? Porque daí ele fica com estoque, prejudica o fluxo de caixa. Como é manter essa relação? Porque você tem ali pressão por meta, né? Em alguns momentos. Exatamente. E eles têm os desafios lá. Às vezes o produto não funciona com aquele público-alvo, naquela cidade. Então conta pra gente como é desenvolver uma relação, porque, pelo que eu entendi, você começou a interagir com o pai, né, da Clécia. E aí hoje você trabalha com ela. Conta um pouquinho pra gente como foi essa interação e também pode falar um pouquinho do teu trabalho lá na região que você está desenvolvendo.
Quando eu comecei na área de venda, né, foi com a técnica, aí conheci o pai dela, Orlando, que era muito amigo mesmo, entendeu? E assim, sempre que quando a gente terminava de trabalhar, ele dizia, vamos lá em casa, vai matar tua fome, comer um pedaço de bolo, bora, nego. Ele me chamava de nego. "Oi, nego." Aí sim, era assim, uma amizade, eu tinha muito carinho por ele, entendeu? Aí depois veio aquela notícia que ele tinha falecido, eu já não atendia mais ele, entendeu? Aí, aí depois, aí foi quando ela deu continuidade da loja, né? Assumiu a loja, né? Cibele, né? Entendeu? Aí até hoje estamos juntos aí, né? Ela me prestigia na E o todas as Grupo feiras, Magno, muito parceiro nosso, assim, exatamente, sempre foi. champion. Achando Sempre, também. na minha época, quando eu comecei, eu não atendia Magno com ela, aí eu só era Champ. Uhum. Aí agora é Magno e Champ com ela, Maravilha. entendeu? Mas aí, Uma relação de muito tempo, né? exatamente. Nossa, mais de 30 E, anos. não, e outra coisa, quando às vezes eu chegava lá, ele dizia, nego, ó, dá pra tu levar uma encomenda para as meninas, que ela estudava em Recife, né? Ali perto dos Coelhos, né? É, Não era? não Aí eu tem. disse, rapaz, eu vou levar, agora tu vai me dar quanto de frete? Brincando ele. Mas nego, deixa a tua onda. Aí eu disse, não, tá certo. Aí eu digo, ó, no sábado eu sempre. Eu não posso chegar, porque eu não sei a hora que eu chego, né, em Recife. Normalmente é à noite, né? Mas pode ser no sábado, aí não sábado eu levava ele, como era que ele me pedia, né? Uma relação de muito Mas era, companheirismo. Assim. exatamente. Uns- Ele, Gerou uma amizade. é, Que bacana. E você me comentou que vocês têm duas lojas, correto? Sim. E qual que é a diferença? Porque loja de vocês está no centro, E correto? a outra no E outra shopping. no shopping. Qual que é a diferença das duas operações? Na realidade, a nossa empresa é uma empresa tradicional. Né? Tem a loja do centro, que tem acho que 46 anos, vamos fazer quase 50 anos já. E aí a gente sentiu a necessidade de ampliar. A loja é muito pequena, ela é um espaço de 3 metros de frente por 10 de fundo. Então é uma loja pequena demais, assim, para comportar todo o produto que a gente tem, né? Para dar conforto ao nosso cliente fica difícil. E aí a possibilidade que vimos foi de abrir a loja no shopping. E aí abrimos a loja, foi uma das primeiras lojas a abrir no shopping, né? Investimos bastante em material humano, em projeto. Então a gente vislumbrou aí outra ideia para a nossa empresa tradicional e aí modernizando também a cara, a identidade da nossa empresa. Abrimos uma loja um pouco menor e aí também sentimos a necessidade de ampliar. Hoje nós temos uma loja acho, de 12 metros de frente, uma loja mais ampla, acolhedora. E a gente percebe muito a necessidade do cliente que entra na nossa empresa de ver todos os nossos produtos, né? Percebíamos isso. E aí a gente precisava de um ambiente mais acolhedor. Estudamos um projeto que passa para o cliente toda aquela experiência de entrar na nossa empresa, ver todas as vitrines, voltar para a bancada já com ideia formada. Então, assim, foi como nós nos dedicamos muito ao marketing, essa parte de visual mesmo, né, de experiência com o cliente. Eu acho que a gente está correspondendo aos nossos objetivos, que era realmente proporcionar uma experiência incrível, assim, única, ao nosso cliente, o que a gente não tinha condição de proporcionar na loja do centro, pelo espaço que tem. Apesar de que depois do meu pai eu já fiz uma reforma, com 3 anos depois que ele faleceu, eu encarei aí uma reforma, fechamos a loja, abri uma loja em um pontinho do lado e fizemos uma primeira reforma. Hoje a gente sente necessidade de outras, já estamos aí com um projeto para 2026, fevereiro, iniciar a loja de centro, da mesma carinha, mesmas características da loja do shopping. Que é uma loja mais ampla, uma loja de visual mais leve, mais clean e proporcionando ao cliente uma melhor experiência dentro da empresa. Que bacana. E hoje você tem um time de quantas pessoas lá atuando com você? São 13 pessoas. Nas duas Nas nas duas duas unidades. lojas.
E a tua operação de marketing é terceirizada ou é interna? Terceirizado. Hoje nós estamos com a empresa de Portugal. Que interessante. Por que a escolha por Portugal? Na realidade, eles são de Recife e hoje eles atuam muito na parte médica. E aí, alguns clientes foram para Portugal e eles preferiram investir lá também e cresceram bastante. E estão nos acompanhando aqui em Pernambuco, de lá. Que interessante. Então, nossas campanhas, nós fazemos 5 campanhas de grandes campanhas de marketing durante o ano. Certo. Né? Então, Datas sazonais. as datas sazonais, Tá. né? E também as micro, né? As macro e as micro campanhas. Então, eles fazem, montam, idealizam junto com a gente. E aí, montam o arquétipo da campanha. E a gente começa a colocar para funcionar com algumas ideias dele. Aí, somando ideias do marketing com as nossas. E com o nosso time, que também é um time que a gente conseguiu, assim, eu tenho pessoas na minha loja que está há 36 anos. Né? Eu tenho uma Até funcionária família, de né? 36 anos, que é uma prima nossa, que é do tempo do meu pai. Temos também novatas de 1 ano, mas assim, todas as meninas, elas conseguem entender a cultura e os valores da nossa empresa. Né? A missão que elas têm dentro da nossa empresa. Então, elas conseguem enxergar toda essa idealização nossa. Eu estudo bastante, todos os dias, para realmente acompanhar esse movimento. Né? Você fica bem no operacional. Bem no operacional. E você falou que a tua irmã também se inseriu nesse contexto, né? Sim. E aí vocês dividem essas tarefas ali, administrativa, compra, financeira. Às vezes tem uma mistura Tem uma mistura. de funções. É muito difícil, essa divisão é muito difícil. Mas a gente tenta setorizar, né? Então, assim, ela gosta muito do marketing também. E aí a gente vai idealizando Como ela se chama? Cíntia. Cíntia, você tá devendo uma visita para nós aqui no próximo episódio, na próxima feira. Mas a sua irmã explicou pra gente que você tá com o nenê pequeno aí, né? E teve que dar uma atençãozinha. Né? Pode cuidar deles, mas na próxima vez a gente quer você aqui conosco. E eu queria entender um pouquinho mais, porque antes, quando a gente conversava aqui offline, você me comentou um pouquinho da jornada do seu pai, né? E o nosso intuito aqui é justamente valorizar, né? A gente sempre tem uma leitura que as coisas às vezes podem parecer imediatistas, mas não é. Eu queria que você contasse, o teu pai era do exército, e como foi essa mudança, né? E o trabalho que ele teve para construir esse negócio que hoje vocês operam aí com maestria. A família do meu pai é uma família muito simples, né? Viviam da agricultura, meu avô era agricultor. E aí meu pai sempre foi um visionário. Então, assim, ele não tinha nenhum estudo mais aprofundado, ele só tinha 2º grau. Mas ele tinha uma visão de futuro, uma visão, uma idealização bem maior do que as pessoas ficam ali na caixinha, né? Quem quer ficar na caixinha fica, quem não quer voa, né? E ele tinha essa visão, né? Uma coisa que eu escutava muito deles, assim, que eu não esqueço, eu não tenho como dar o que minhas filhas merecem. Eu sou aqui na carreira militar, eu quero muito mais, eu quero deixar uma estrutura para elas. E a gente cresceu, me lembro, eu acho que 3, 4 anos, ele dizia muito isso para a gente. E aí, por fim, ele era militar, ele era policial militar e abandonou. Né? Teve muita ajuda, né? Tinha um comerciante da nossa cidade, como ele não tinha recursos financeiros para iniciar um trabalho, essa pessoa, que era muito amiga da família, decidiu ajudá-lo. Na época, comprou 30 relógios, 20 relógios e disse, Orlando, sai aí pelo mundo, vai vender. Era na época o Oriente automático. E aí tem um amigo meu que vem de São Paulo, traz Oriente, não tinha representante na época. E aí eu vou comprar 30 relógios e você sai aí vendendo e me dá só uma porcentagem. Você é quem vai investir em você agora. Mas eu vejo que você é visionário e que você quer crescer.
E aí foi assim que ele iniciou, ele teve muita ajuda. Meu pai era uma pessoa muito iluminada, então acho que ele tinha muita fé também, muito trabalhador. Então isso cativava as pessoas, né? Esse carinho, essa humildade que Eduardo falou, essa dedicação às pessoas, era inato dele. Então, assim, isso fazia com que as pessoas se tivessem uma relação realmente de amizade com ele e tivessem muito carinho. E aí ele começou, saía nas cidades vendendo. Depois ele começou com os próprios recursos, comprar também os relógios. E saía como representante, né? Ele comprava 100 relógios e saía nas feiras livres, abria o paninho na feira livre, colocava uma banquinha na rua e não sabia dirigir direito, e um primo meu que dirigia com ele, assim, era quem auxiliava ele. E aí ele abria o pano no meio da rua, com um monte de relógio Oriente, assim, e vendia. Aí começou a realmente ter muito nome nas cidades, né? Ele atendia 3 feiras livres na região próxima. Era sábado, era quarta, sábado, sexta e sábado. E a gente ficava ansiosa aguardando ele, né? Minha mãe ficava muito nervosa porque realmente na época tinha que viajar com os produtos, né? Como hoje você tem um computador Sim. e tudo é muito fácil. Você Uhum. mostra ao cliente, depois vai manda entregar, né? Faz um delivery. Não. Ele andava com os produtos, andava com os relógios. Depois começou a vender mido. E aí vendia mido de ouro, né? O mido todo de ouro, o Commander. E ele se tornou o rei do mido. Olha. Então, assim, hoje quem conhece o Nordeste falou do meu pai e diz, o rei do milho, porque realmente ele vendia muito milho. Começou a vender relógio o milho de ouro, né? Ele começou vendendo o milho todo de ouro e entrou com a Tecnos também. E foi assim, sempre com muito trabalho, né? Nada caiu do céu. Ele era um semi-analfabeto, como ele disse. Mas uma pessoa muito comunicativa, né? Que se doava muito. Então isso daí facilitou muito a vida dele e a nossa. Ah, com certeza. E a sua mãe, qual o papel que ela fazia nesse momento, que ela faz agora? Minha mãe, ela é professora do estado e aí ela trabalhava, né, na época. Nós muito pequenos também, ela se formou em história e começou a dar aula de história, ensinava história. E meu pai sempre queria assim que ela trabalhasse com ele, mas ela tinha mais assim, ela era mais tranquila, mais reservada e ela ficava mais nos bastidores. Então ela recebia os produtos, etiquetava, organizava os panos. Ele também fazia revenda, ele tinha revendedores na cidade, então tinha 20 revendedores. Na época, isso há 35 anos atrás, 40. Ele tinha, inclusive, a primeira revendedora dele faleceu agora, com 88 anos. E ela, assim, ela vendeu para ele durante uns 20 anos, mais ou menos. E ela contava muito essa história de o quanto ela ajudou as pessoas. Ele entregava os produtos no consignado, as pessoas não compravam, ele consignava os produtos e aí começou a vender semijoia, consignava semijoia, prata, que há 30 anos esse boom de prata aí aconteceu, né? A prata, a macaxita há 30 anos, eu era criança. E ele também revendia prata e relógios. Então, assim, na nossa cidade, nas circunvizinhas, tem muita gente que hoje tem como profissão aí ainda, né, de ser revendedora desde a época do meu pai. E você continua com essa frente. Continuo sim. Continuo. Hoje eu acho um pouquinho mais difícil, né, fazer o trabalho que ele fazia, como ele fazia. Né? Mas a gente tenta adaptar a nossa nova realidade. Né? Por exemplo, ele oferecia produtos em consignado. Aham. Hoje já é mais difícil para a gente, mas eu ainda trabalho, né, com alguns produtos selecionados no consignado, mas temos revendedoras sim, só que as revendedoras nos compram mesmo os produtos. E aí elas revendem o nosso produto, mas elas compram o produto. Ontem a gente bateu um papo com a Suzana, da Cagis, aqui de Nilópolis, né? E ela falou algo muito curioso, né? E eu me lembrei de uma etapa da minha vida, porque ela vende para as revendedoras dela no cheque. E aí a É o gente. que nós fazemos. Eu falei, mais um caso, então eu falei, E nossa. crediário? Você É? ainda vê isso? Crediário. É. Que curioso, porque você não enxerga mais isso tanto, né?
interior, a gente ainda é cultural, É cultural, né? né? É cultural. Então, a gente tem algumas limitações, Uhum. só que toda regra, né, tem Tem exceção. exceção. Então, como toda regra tem exceção, nós temos também o Uhum. crediário, temos o cliente que compra a gente no cheque, temos o cliente do cartão, o cliente do Pix atual, né? Mas, assim, realmente a gente ainda trabalha na modalidade cheque, Isso crediário. tem uma expressividade? 10, 15, 20% da operação ou você não consegue mensurar É, isso? a É gente tem, pontual? não, a gente tem realmente uma medição. Assim. Uhum. Hoje, no crediário, por exemplo, eu tenho 15% No seu crediário próprio. no meu E crediário. como é a dinâmica? Ele leva um cartãozinho da sua empresa mesmo? Não, É na nem fichinha? cartãozinho, é na fichinha Na mesmo. fichinha tem lá o nomezinho. Inclusive joia. Inclusive Uau. joia. Então, essa é uma das nossas metas, né? De realmente dar essa mudada na nossa empresa. Uma meta para 2026, a gente diminuir pelo menos para 5% esse É. percentual. Porque isso te compromete o fluxo de caixa ou Sim. você tem muita inadimplência? Não, são clientes antigos. Sim. Geralmente esses clientes que persistiram, né, que permanecem, são clientes que eram clientes do meu pai. Ah, entendi. E que meu pai fazia isso. E assim, eu procurei manter, né, aquele cuidado que ele tinha com as pessoas, aquela experiência muito boa, aquela experiência acolhedora, só que adaptando a nossa realidade hoje. Então, assim, eu não poderia manter 100% Essa estrutura. Uhum. daquela estrutura que ele mantinha, até porque a economia era outra, as pessoas eram outra, a realidade social era outra, né, os produtos eram outros. E aí, o que é que a gente fez? A gente foi tentando inserir na empresa novas modalidades. Por exemplo, o cartão. Meu pai era muito resistente, porque ele próprio, ele não tinha cartão de crédito. Ah, entendi. Então, ele só comprava à vista. Meu pai, ele não comprava nada parcelado. Né? Então, assim, ele só comprava à vista. Se ele fosse comprar um carro, era à vista, ele não financiava. Né? Então, assim, ele tinha essa dificuldade e passava para as pessoas. E aí quando eu comecei a administrar a empresa, não, minha mãe, a gente tem que começar a ir tirando essa, porque realmente é cultural, né? Mudando essa mentalidade. E aí conseguimos, hoje a gente tem, eu acho que 70% em cartão de crédito, né, das vendas. Temos aí 15% em crediário, né? Mas a gente conseguiu realmente dar uma guinada, uma 360 graus aí nisso, porque realmente foi difícil. Para mim foi um desafio. É. Eu acho não tem uma regra clara, né? Eu conversava com um grande varejista alguns dias atrás para a gente fazer algum movimento em conjunto, né? Numa operação que eles têm. E aí ele me passou um dado, né? Ele falou, cara, 60% das minhas vendas são oriundas do nosso próprio crediário. Eu falei, cara, se eles não tiverem crediário próprio, acabou o negócio. Mas aí ele tem o cartão próprio da Isso, o empresa. cartão próprio da empresa. Isso facilita, esse trabalho facilita, porque aí ele já reverte, já tem como reverter e ele Isso. investe esse valor. Né? Aí você tem uma dinâmica diferente, mas tu vê todos os grandes atacados também fazem isso hoje. A né? dinâmica é outra. É, a dinâmica é Né? outra. É outra porque você não fica com fluxo de caixa parado. Sim. Né? Que não dá hoje, né? Que não dá. Não dá. tem Não dá. como. Infelizmente não tem como hoje, por né? Você exemplo- tem que estar muito capitalizado ou se alavancar. Se ele se alavanca com a taxa de juros que tem, tá ferrado, né? Mesmo você muito capitalizado, Uhum. para ali, aquele dinheiro fica ali parado. Né? Então, quem compra no crediário e divide em 5 vezes, são 5 meses seu dinheiro ali parado. As 2, 3 primeiras parcelas às vezes são para pagar o custo do produto, custo aí a do outra produto. pagar o custo do Exatamente. imposto, que já foi. Você já teve que pagar 2, 3, 4, 5 folhas de pagamento durante esse período, né? Metas de funcionários, folha de pagamento. Então, assim, o investimento na empresa, nós fazemos um investimento muito alto na nossa empresa. Eu acredito muito na educação, no estudo. Então, assim, a gente investe muito tanto com nossos funcionários como eu e minha irmã. Hoje eu faço uma consultoria a nível nacional, que é o The One. E aí a gente começou com essa consultoria faz 6 meses. Temos uma consultoria local, que é muito direcionada aos nossos funcionários, né, as meninas. E também temos uma RH que prepara aí o dia a dia do nosso pessoal em loja. Então, assim, o investimento não é... E o marketing,
Uhum. né? Então, o investimento não é um investimento pequeno, é um investimento realmente alto É. para se manter uma estrutura organizada, né? E nos padrões que realmente a gente idealizou. Eu tô bem satisfeito porque a gente vai conversando, né? E sempre vai surgindo alguns pontos. E acho que de todos esses bate-papos que eu tive aqui, pouca gente foi tanto para esse lado de você, de formação, né? E a gente conversava isso aqui offline antes, né? Você tem uma operação lá em Portugal, né, que te auxilia aqui na parte de marketing. Você tá com a consultoria da The One, tá com uma consultoria local. Teu time de RH investe ali provavelmente em endomarketing interno, treinamento, capacitação, instrução, correção, né, porque faz parte, Sim. né, a gente também erra. E eu acredito que isso é muito oriundo das tuas origens, né? Lá, tua mãe professor, o teu pai com esse foco, porque ele falava que era semi-analfabeto com ensino médio completo, né? A gente tem gente que nem terminou o colegial ali às vezes e já acha, né, que é super-herói, né? Então, muito bacana que você tem esse entendimento de que não dá para fazer as coisas sozinhos, né? Às vezes você precisa de uma instrução ali para se beneficiar fiscalmente, né? Que é uma área desafiadora, vocês são do direito, sabe que tem Sim. alguma regra ali que Bom você pode se contador adaptar, alavanca a empresa. com Um certeza. bom contador, ele realmente entende. Assim como vocês sabem que esses dias eu tava vindo um podcast de uma mulher especializada em M&A. Eu não vou lembrar o nome dela agora. A hora que eu lembrar, eu mando para vocês. Ela é o carro-chefe dela, né? Grandes aquisições e tudo mais. E aí ele falou, qual que é a frase principal de um advogado, né? Eles perguntaram para ela. Ela falou, porque todo mundo reclama que é um trabalho caro e tal. Eu disse, não, o trabalho é mais caro você ter um advogado barato do que um advogado caro, porque ele vai te gerar tanto problema no futuro que você não vai ter ideia. E eu tive esse caso, a gente comprou um restaurante de comida oriental, extremamente mal assessorado pelo advogado, barra contador, contador barra advogado. Se ele tivesse colocado uma cláusula no meio, cara, eu tinha saído do negócio assim numa tranquilidade enorme e tal. Ele não colocou. Eu ainda li o contrato antes e falei pra ele da não competitividade, né? Que tem uma cláusula quando você compra, o proprietário lá não pode durante 5 anos fazer essa operação. É uma instrução, É a inclusive. mesma operação. E ele não colocou sequer isso. Quando ele fez isso, eu já dei uma titubeada, mas eu tava com sócios. E aí eu peguei, cara, vou ejetar, né? Aí ele fez esses ajustes e tal, mas ele não colocou alguma coisa em relação ao faturamento, o histórico do faturamento deles, né? Porque eles venderam a operação num determinado faturamento. Quando a gente pegou a operação era menos da metade daquilo, cara. Assim, foi o caos, né? E aí a gente não tinha como ejetar mais, porque já tinha feito ali os movimentos financeiros e tudo mais. E aí isso aí gerou aí processo e tudo mais. Vocês sabem como funciona isso melhor do que eu. Então é um grande inconveniente quando você não tem um profissional te auxiliando, né? E essa própria parte de RH, né? Porque o recrutamento e seleção ali pesa muito, né? Se você erra a mão ali, o teu prejuízo é de 6, 12 meses. Porque você traz a pessoa, faz onboarding, ela conhece do teu negócio, você ensina o trabalho e aí de repente ela vai embora e você recomeça tudo de novo, né? E principalmente na nossa cidade, nós temos uma inovação, né, que é um shopping. Uhum. Então, assim, para uma cidade pequena, um shopping, a nossa cidade não funciona o comércio durante o sábado, só é até 1 hora da tarde, até as 13. Uhum. As pessoas tiveram que começar a trabalhar à noite, aos sábados, o dia todo, domingos e feriados. A cultura é outra, né? Então, assim, é outra realidade, né? É tanto que o nosso time de shopping é um time bem mais novo, porque realmente teve essas mudanças, tá? Continua tendo essas mudanças, só que a gente continua estudando, né? Fazendo testes mais assertivos com RH, para que as pessoas entendam a cultura da empresa, que a gente tenta primeiro, antes de contratar, mostrar realmente qual é a cultura da nossa empresa. Nós temos um termo cultural da nossa empresa, nós elaboramos junto com o consultor. Então, quem entra na nossa empresa precisa seguir as nossas normas, a nossa cultura e os nossos valores. Isso. Então, a joalheria Nossa Senhora da Penha tem 46 anos, ela tem a cultura e tem os valores da empresa. Estabelecidos. É Estabelecidos. intrínseco isso dentro. Isso é intrínseco e inegociável. Isso. Né? Então, assim, é inegociável para a gente.
Então, para se estar lá, precisa ter os mesmos valores que a empresa tem, né? Seguir os valores que meu pai tinha e que nós aprimoramos. Hoje é uma empresa mais moderna, mais atual, mas não deixando a tradição de honestidade, de compromisso, de valores, de respeito ao cliente. Elas são orientadas a não, vou falar uma palavra assim agora, a não empurrar o produto no cliente, como você falou aí, né? Nós, as meninas que estão no nosso time, elas são consultoras. Ótimo. Elas não são entregadoras nem são vendedoras, né? Elas são consultoras. Elas precisam entender o funcionamento do relógio Champion que elas estão vendendo. Elas precisam entender o funcionamento do Smart para passar para o nosso cliente. Então, o cliente que chega lá leigo, ele tem que sair sabendo, porque elas sabem. Então, essa é uma das missões que colocamos no dia a dia, elas darem essa consultoria aos nossos clientes. Então, se o cliente vai comprar uma joia, ele precisa entender o que é que ele está comprando. Ele está comprando um diamante, ele está comprando uma zircônia, porque nós trabalhamos com todo esse leque, com pedras naturais, com esmeraldas, com diamantes, com safiras, rubis, zircônias. Então, temos para todo o público. E o público que atendemos é o público de A a Z. Então, elas têm que conhecer os anseios, os objetivos, né, do público que compra uma semi-joia e do público que compra a joia. Elas precisam entender isso porque elas são capacitadas, Que bacana. né? Elas são muito bem capacitadas, inclusive semanalmente. Então, tem aula de como é que se dá o funcionamento de um relógio automático. E o time do Eduardo te auxilia nisso. Sim. Maravilha. O brother também é muito companheiro, assim, muito amigão do meu pai. Então, eu já liguei para ele 10 horas da noite, 11 horas, brother, me ajuda aí, tô precisando disso. E ele, assim, muito parceirão, assim. Eu conheço ele de criança, eu era criança também, muito pequena. Mas, assim, até hoje, brother, eu tô precisando disso, assim, nunca realmente nós tivemos essa assessoria, esse mundo muito aberto, né? Então, foi muito bom para a gente o que meu pai plantou e a gente hoje está tentando replicar para deixar para os nossos filhos, né? Para a nossa família, né? E hoje a gente estendeu isso para mais algumas pessoas. Sim. Clécia, eu vou te agradecer. Você deu uma aula aqui pra gente de negócio, de seriedade, de profissionalismo. André, parabéns pela família que você construiu, né? Obrigado por você estar aí junto com a gente nessa tarde aqui, visitar o nosso stand, né? Nos dar a oportunidade. Eduardo, obrigado pelo trabalho que você tem desenvolvido frente ao grupo lá na tua região. É uma alegria muito grande eu estar aqui, ter esse privilégio de aprender com vocês e compartilhar isso também com a nossa audiência. Nós desejamos todo sucesso aos teus negócios, né, à tua família, que vocês prosperem, que venha a próxima geração depois para assumir esse negócio. A todo o time lá que trabalha com a Clécia, com a Cíntia, né? Continue. É difícil encontrar empresas que têm esse valor familiar, que entendem a importância do desenvolvimento do colaborador para o resultado, né? Às vezes a gente quer bater demais e esquece que tem que também ensinar e impulsionar. É quem tá de frente, né? Então, assim, não sou eu nem Cíntia que estamos 24 horas ali antenados com o cliente. Nós estamos um pouquinho por trás, apesar de que eu gosto de colocar a mão na massa, eu sou de limpar a loja, de organizar a vitrine, eu faço um pouquinho de tudo. Mas assim, ele é que está lá de frente do nosso cliente. Então, ele é quem conhece os anseios, conhece, né, escutam as necessidades, as dificuldades, né, do nosso cliente. Então, eles precisam estar bem orientados para saber receber e poder se doar também. Maravilha. E como a gente encontra as tuas lojas, os teus negócios no meio digital, físico? Quer passar o endereço para o pessoal? Sim. Por gentileza. Nós temos hoje o nosso canal do Instagram, né? Joalheria NS da Penha. Joalheria NS da Penha. E Joalheria NS _ Shop. Joalheria NS _ Shopping. Ainda mantemos os dois Instagrams, mas certo. Uma proposta do marketing é unificar esse Instagram. Tá bom. Para a gente conseguir juntar. Hoje nós temos no Instagram de 135 mil pessoas. Grande a conta. O do shopping foi hackeado, a gente teve que reiniciar. Está sendo um trabalho de formiguinha, de impulsionamento, de investimento. Mas, assim, a proposta de 2026 é unificar.
Maravilha. Então sigam eles nas redes sociais. E o endereço? No centro? No centro. E no shopping, tem o nome do shopping? Não. Tem Shopping Serra Talhada. Shopping Serra Talhada. E no centro, Rua Enoque Inácio de Oliveira, que é a rua principal da nossa cidade. Isso. E próxima à prefeitura, é bem fácil de Olha, encontrar. fácil de localizar, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, até o próximo episódio. Um forte abraço.